Marque X nos pares de frações equivalentes. Veja, pessoal, a apostila nos traz 4 igualdades, ó, dizendo que essa primeira fração é igual à segunda fração. Mesma coisa nas outras alternativas. Mas tem algumas aqui que estão erradas, beleza? Então nós temos que descobrir quais são as certas, quais de fato são frações equivalentes. Bem, a gente já sabe que para encontrar uma fração equivalente, basta a gente multiplicar o número de cima e o número de baixo pelo mesmo valor. Aí a gente vai conseguir criar uma fração equivalente. Também dá certo se a gente dividir eles pelo mesmo valor, mas tem que ser pelo mesmo valor, ok? E o resultado sempre tem que ser exato, pelo menos nesse primeiro momento. Então vamos lá. Vamos pegar a letra A e analisar ela. Aqui ele está me dizendo que 5 sétimos é igual a 10 14avos. Como que a gente pode começar a pensar isso, pessoal? A gente pega os nossos numeradores e nos questionamos o seguinte: 5 vezes quanto me dá 10? Ora, se a gente olhar lá na tabuadinha do 5, a gente vai ver que 5 vezes 2 é 10, né? Beleza? Também podemos fazer a pergunta contrária, pegar o número maior e questionar: 10 dividido por quanto me dá 5? Se eu olhar lá na tabuadinha do 5, eu também vou conseguir ver que 10 dividido por 2 me dá 5, beleza? Então o que a gente descobriu aqui? Que o número de cima foi multiplicado por 2. Essa primeira fração, né? Ela foi multiplicada por 2. Quem que é o número de baixo dessa primeira fração? É o 7. Portanto, para isso daqui ser de fato uma fração equivalente a 5 sétimos, o 7 também precisa ser multiplicado por 2. Vai nos dar 14. Olha que legal. Bateu. Aqui eu tenho 10 14avos, aqui eu tenho 10 14avos. Então, é verdade que 5 sétimos é igual a 10 14avos. Agora então vamos para a letra B. Vamos lá, pessoal. Aqui o exercício está dizendo o seguinte, que 20 50avos é igual a 5 décimos. Vamos ver se é verdade. 20 sobre 50 é igual. Vamos pensar aqui, pessoal. Ele está me dizendo que o numerador vai virar 5 agora. Que conta eu tenho que fazer com 20 para ele virar 5? Ou melhor dizendo, 20 dividido por quanto vai me dar 5? Se a gente olhar lá na tabuadinha do 5, a gente vai ver que 20 dividido por 4 é igual a 5. Isso significa o quê, pessoal? Que se eu dividir o número de cima por 4, eu tenho que dividir o de baixo também por 4. Então vamos fazer isso. Vamos ver, 50 dividido por 4. Aqui vai me dar 1, vai sobrar 1 abaixo 0, 10 dividido por 4 dá 2. E sobra 2. Não pode sobrar, pessoal, não pode sobrar. Se sobrou é porque está errado. O que isso significa, pessoal? Que essa fração aqui, ó, 20 50avos, não tem como ser simplificada por 4. Ok? Está errado então isso daqui. Porque para 50 virar 10, que é o que está aqui, ó, o 50 deveria ter sido dividido por 5. Mas daí não vai ser a mesma fração, né? Portanto, não vai ser a fração equivalente, porque se eu dividir em cima por 4 e embaixo por 5, mudei o valor, não é mais a mesma coisa. Então, a letra B está errada, portanto, nós não vamos marcar o X nela. O X é para marcar só nas pares de frações equivalentes. E a B não é equivalente, esse sinal de igual aqui, ó, está errado, beleza? Continuando, vamos então para a letra C. Lá diz o seguinte, que 3 meios é igual a 24 18avos. Vamos verificar se isso é verdadeiro. 3 vezes quanto me dá 24? Como que eu sei, pessoal, se eu tenho que perguntar 3 vezes ou 3 dividido? É só olhar quem é o maior, beleza? Sempre que eu estiver comparando o menor com o maior, eu tenho que fazer a perguntinha do vezes, beleza? Se eu estivesse perguntando o contrário, do 24 em direção ao 3, aí sim eu perguntaria 24 dividido por quanto me dá 3. Também daria certo, ok? Mas vamos lá. 3 vezes quanto me dá 24? Se eu olhar lá na tabuadinha do 3, eu vou ver que é 3 vezes 8. Isso significa o quê, pessoal? Se eu multipliquei em cima por 8, eu tenho que multiplicar embaixo também por 8. 2 vezes 8 é 16 e não 18. Para eu conseguir fazer o 2 virar 18, eu tenho que multiplicar por 9. Portanto, também está errada, né? Não multiplicamos pelo mesmo valor, portanto, não é uma fração equivalente. Então, está errado. Agora vamos então resolver a letra D, pessoal. Vamos lá. Ele está me dizendo que 15 30avos tem que ser igual a 1 meio. Vamos verificar se é verdade. Vamos lá. 15 dividido por quanto me dá 1, pessoal? 15 dividido por 15, né? Porque todo número dividido por ele mesmo é igual a 1. Se você achou confuso, faça a pergunta contrária. 1 vezes quanto te dá 15? 1 vezes 15, né? Beleza, mas vamos continuar aqui. Se eu dividir daqui para lá por 15, eu tenho que dividir aqui também por 15. Vamos conferir e ver se de fato 30 dividido por 15 vai nos dar 2, beleza? Vamos ver se isso é verdade. Vamos fazer aqui no cantinho a tabuada do 15 rapidinho. Só algumas, né? Só algumas continhas. Ó, 15 vezes 0 é 0, 15 vezes 1 é 15, 15 vezes 2 é 15 mais 15, então é 30. Beleza. Já chegamos na nossa resposta, ó. 30 dividido por 15 é 2, porque 2 vezes 15 é 30, resta 0. Então, verdade, pessoal, é uma fração igual. E a gente consegue perceber isso também de modo gráfico, tá? Se você pegar um todo que foi dividido em 2 pedaços e você considera só um dele, você tem, isso daqui é uma fração que representa 1 meio. Agora pensa comigo, se você tem um todo que foi dividido em 30 pedaços e você pintou 15 desses pedacinhos, você também pintou a metade, beleza? Por isso que são frações equivalentes. Aqui não está proporcional, tá, pessoal? Eu não pintei, não fiz 30 risquinhos ali, 30 divisões, mas é só para vocês enxergarem que 15 30avos também é a metade de um inteiro que foi dividido em 30 pedaços, beleza? Vamos lá, essa pergunta ainda não terminou. Ele quer que a gente substitua as frações que não são equivalentes por outras que são equivalentes. Ó, fazendo as continhas ali, a gente viu que a A estava ok, é equivalente, e a B também é equivalente, por isso que a gente marcou o X nelas. Agora a gente viu que a B e a C não são equivalentes, então vamos localizar, vamos encontrar frações equivalentes a essas aí que estão na alternativa B e C. Vamos começar pela B. Na letra B nós temos duas frações, né? Nós temos a fração 20 50avos e nós temos a fração 5 décimos. Beleza, então vamos fazer duas frações equivalentes, uma para cada uma dessas daqui. Como a gente já sabe, para a gente encontrar uma fração equivalente é só a gente multiplicar ou dividir pelo mesmo número, em cima e embaixo da fração. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui na letra B, nessa primeira, 20 50avos, eu posso dividir por 2, né? Concorda comigo? Então 20 50avos vai ser igual a 20 dividido por 2 sobre 50 dividido por 2. 20 dividido por 2 é 10, 50 dividido por 2 é 25. Portanto, uma fração equivalente de 20 50avos é 10 25avos. O que vocês têm que entender é, quando eu digo que é equivalente, eu estou querendo dizer que é exatamente a mesma coisa. Se você pegar uma barra de chocolate e dividir ela em 50 pedacinhos, ó, lembra que a parte de baixo é a quantidade de divisões. Você dividiu essa barra em 50 pedacinhos iguais e comeu 20 pedacinhos, você vai comer a mesma quantidade se você pegar essa mesma barra, dividir em 25 pedacinhos iguais e comer 10 pedacinhos. Isso significa ser equivalente. Ela equivale na quantidade final, beleza?
Agora, e uma fração equivalente a 5 décimos? Pessoal, a gente consegue, tem vários modos, né? Mas um deles aqui é a gente reduzir ela, né? Escrever a fração irredutível. Ou seja, eu divido por 5 cada um desses, ó. 5 dividido por 5 é 1, 10 dividido por 5 é 2. Chegamos numa fração irredutível. Não tem mais como eu dividir esses dois números pelo mesmo número e mudá-los, né? E o que isso significa? Se eu pegar uma barra de chocolate e dividir ela em 10 pedacinhos e comer 5, e esses pedaços são iguais, é a mesma coisa que eu dividir essa barra no meio e comer metade. Ou seja, as duas coisas representam a metade, ok? Vamos então para a letra C, né? Vamos lá, letra C. Deixa eu afastar isso daqui. Na letra C nós temos a fração 3 meios e temos a fração 24/18. Vamos lá. Essa primeira fração aqui, pessoal, ela já é uma fração redutível, porque não existe nenhum número que eu possa dividir o 3 e o 2 ao mesmo tempo que me faça escrever uma fração diferente, beleza? É claro, pessoal, existe um, né? Todo número é dividido por 1, mas o que vai acontecer se eu dividir por 1? Vai continuar sendo ele, né? 3 dividido por 1 sobre 2 dividido por 1. Vai me dar 3 meio, veja, não mudei nada, ok? É assim que a gente descobre se uma fração é irredutível ou não, quando não tem outros números para dividir, só sobrou um para dividir os dois números ao mesmo tempo. Beleza, então aqui a gente vai ter que multiplicar. Vamos multiplicar por 3, mas tanto faz, você pode fazer do jeito que você achar melhor. 3 vezes 3 é 9, 2 vezes 3 é 6, então 3 meios, uma fração equivalente para ele é 9 sextos. E aqui, pessoal, se a gente olhar bem e prestar atenção, a gente vai ver que tanto 24 como 18 dá para dividir por 6. Se você olhar lá na tabuadinha do 6, você vai enxergar isso. Precisa ser o 6? Não, podia ser o 2, por exemplo, porque os dois números são pares, né? Mas vamos fazer por 6. 24 dividido por 6 sobre 18 dividido por 6. 24 dividido por 6 vai nos dar 4. 18 dividido por 6 vai nos dar 3. E olha que legal, a gente mais uma vez descobriu uma fração irredutível.